Meu nome é Felipe Marciano Meu nome é Bruno Monge. Meu nome é Vitor. e hoje a gente vai falar sobre a Revolução Industrial. A Revolução Industrial foi um conjunto de uma série de mudanças econômicas, sociais, políticas e tecnológicas que prepararam o terreno para a transformação radical da produção e da sociedade a partir do final do século XVIII, especialmente na Inglaterra. Mudança na agricultura. A Revolução Agrícola foi um dos fatores mais importantes que preparou a base para a Revolução Industrial. Inovações agrícolas. O uso de novas técnicas e ferramentas agrícolas, como a rotação de culturas e a introdução de máquinas como o arado de ferro, aumentaram a produtividade nas fazendas. Cercamento de terras. Muitos pequenos campos foram cercados, formando grandes propriedades privadas. Isso incentivou a eficiência na produção, mas também resultou em uma redução das terras comuns para os camponeses, que passaram a migrar para as cidades em busca de trabalho. Crescimento populacional. O aumento da população foi um outro fator crucial entre os séculos 17 e 18. A população da Inglaterra, por exemplo, cresceu consideravelmente devido à redução das taxas de mortalidade e ao aumento nas ofertas de alimentos. Isso resultou em maior disponibilidade de mão de obra e demanda por bens de consumos. Avanços tecnológicos e inovações. A invenção e o aprimoramento de várias tecnologias foram determinantes para a Revolução Industrial. Entre as principais inovações estão máquinas a vapor. A invenção da máquina a vapor por James Watt no final do século XVIII foi crucial. Ela possibilitou a mecanização das fábricas e a expansão da indústria para além das limitações geográficas da energia hidráulica. Tecelagem e fiação. Invenções como o spinning jenny e o tecido de poder de Richard Arkwright revolucionaram a indústria têxtil, permitindo a produção em massa de tecidos. Desenvolvimento do comércio e expansão imperial. A Inglaterra, em particular, havia expandido suas rotas comerciais e conquistado vastos territórios coloniais, o que resultou em várias mudanças econômicas. Comércio internacional e o acesso à matéria-prima. O Império Britânico forneceu acesso a matérias-primas como algodão, ferro e carvão, fundamentais para a industrialização. Mercados consumidores. As colônias também representavam grandes mercados consumidores para os produtos manufaturados da Inglaterra. Mudança no sistema financeiro e nas instituições. O capitalismo estava em ascensão na Europa e novas formas de organização econômica começaram a surgir. Bancos e financiamento. O fortalecimento dos bancos e o crescimento do sistema financeiro permitiram que empresas industriais obtivessem crédito e recursos para investir em novas tecnologias e expandir sua produção. Propriedade privada e o livre mercado. A ideia de liberdade econômica e o fortalecimento do sistema de mercado livre proporcionaram um ambiente propício para o investimento e a inovação industrial. Mudanças sociais e demográficas. A urbanização foi a migração dos camponeses para as cidades, provocada pelo cercamento de terras e a busca por emprego nas novas indústrias. Isso levou ao crescimento das cidades, que se tornaram centros industriais. Estrutura social. O surgimento da burguesia industrial e a intensificação da exploração do proletariado foram características marcantes dessa transição. O trabalho nas fábricas era muitas vezes duro e mal remunerado. Inovações no transporte e comunicação. Canais e ferrovias, o desenvolvimento de infraestruturas de transporte, como canais e posteriormente as ferrovias, facilitou a movimentação de matéria-prima e produto manufaturado, além de impulsionar a industrialização ao reduzir custos e melhorar a conectividade. Comunicação. Melhorias nas comunicações também ajudaram no crescimento do comércio e da indústria, facilitando a troca de informações e o controle das operações de produção em larga escala.
Agora irei falar sobre os aspectos tecnológicos da primeira e segunda Revolução Industrial. A primeira Revolução Industrial foi de 1760 a 1840. Foi descrita por invenções que revolucionaram a produção. A máquina a vapor, aperfeiçoada por James Watt, foi uma das invenções mais importantes, permitindo que fábricas e transportes funcionassem de maneira mais eficiente e em maior escala. Na indústria têxtil, máquinas de fiar e rasgar mecânicas aumentaram significativamente a produção de tecidos. O carvão tornou-se a principal fonte de energia, impulsionando o desenvolvimento das siderúrgicas e metalúrgicas e promovendo a construção de ferrovias. Na segunda Revolução Industrial, do final do século XIX ao fim do século XX, novas fontes de energia, como a eletricidade e o petróleo, transformaram a produção. A introdução do motor de combustão interna e do uso da eletricidade permitiram a criação de automóveis, trens elétricos e novas máquinas industriais. A linha de montagem, popularizada por Henry Ford, acelerou a produção em massa, tornando bens como carros mais acessíveis e consolidando o modelo de produção em série. Os avanços nas indústrias químicas e de telecomunicações também foram significativos, com o desenvolvimento de produtos como o aço e a invenção do telefone e do telégrafo. Agora, algumas consequências econômicas. A Revolução Industrial trouxe uma expansão econômica sem precedentes, consolidando o capitalismo como sistema econômico dominante. A produção em massa tem custos reduzidos e criou uma economia de escala, permitindo que bens antes de luxo se tornassem acessíveis para a classe média e até para a classe trabalhadora. O comércio internacional se expandiu, criando uma interdependência econômica entre os países. E novas indústrias financeiras, como bancos e seguradoras, surgiram para atender às necessidades de capital das indústrias. A concentração de riqueza nas mãos dos donos das fábricas gerou desigualdade social, enquanto grandes conglomerados e monopólios começaram a se formar, dominando setores internos da economia. Esse cenário levou a um aumento das tensões entre as classes e um questionamento sobre a justiça e a sustentabilidade do modelo econômico. Agora irei falar sobre algumas consequências sociais e culturais. A Revolução Industrial alterou profundamente a estrutura social e a vida nas cidades. O êxodo rural resultou no crescimento rápido das cidades, criando bairros operários com condições de vida frequentemente insalubres e superlotadas. Nas fábricas, os trabalhadores enfrentavam jornadas exaustivas, baixas variações e um ambiente preguiçoso. As crianças e mulheres eram parte significativa da força de trabalho, devido ao baixo custo de mão de obra, levando às condições ainda mais precárias. Essas condições geraram uma série de movimentos sociais e criação de sindicatos, que geraram a luta pelos direitos trabalhistas, como a regulamentação da jornada de trabalho e o fim do trabalho infantil. É, no aspecto cultural, a industrialização trouxe mudanças no estilo de vida e nos valores. O processo tecnológico e a eficiência produtiva eram visíveis como fontes de desenvolvimento, mas também surgiram uma visão crítica que questionava a alienação e a falta de controle do trabalhador sobre o seu trabalho. Artistas, escritores e intelectuais da época passaram a retratar os efeitos da urbanização do trabalho mecanizado, denunciando a perda de identidade e a opressão de trabalhadores. Resenha crítica sobre o filme dos tempos modernos como um historiográfico. Tempos Modernos, de Charlie Chaplin, é uma obra que serve como uma poderosa crítica ao impacto da industrialização sobre os trabalhadores. O filme mostra uma vida de operários em uma linha de montagem, onde o seu trabalho é limitado pelo movimento repetitivo e desumanizadores.
A cena em que o personagem é engolido pela máquina emblemática representa uma alienação do trabalhador que se torna apenas uma peça da engrenagem industrial. Chaplin usa o humor para destacar o absurdo das condições de trabalho da época, com longas jornadas e a imposição de ritmos mecânicos e impessoais. O filme também aborda o desemprego, a miséria e a busca por um sentido em meio a um sistema econômico que valoriza a produção e o lucro acima da dignidade humana. Lançados em um contexto de recuperação da Grande Depressão de 1929, Tempos Modernos é uma crítica ao sistema capitalista e às consequências da Segunda Revolução Industrial. Chaplin expõe a realidade da linha de montagem, que exemplifica o sistema fordista de produção e denuncia como o trabalho industrial aliena o trabalhador, retirando a sua identidade e o tratando como a extensão da máquina. A genialidade de Chaplin está em conseguir, por meio da comédia, denunciar a exploração e a falta de direitos dos trabalhadores, usando a figura do operário como um símbolo de resistência e a busca por dignidade. O filme continua relevante até hoje, pois nos leva à reflexão sobre o papel das tecnologias no trabalho e nos alerta para os riscos de um progresso econômico que ignora as necessidades dos direitos humanos. E agora irei falar sobre a conclusão deste trabalho. A Revolução Industrial trouxe algumas mudanças permanentes e profundas que transformam a economia, a estrutura social e as formas de trabalho. A partir dos fatores que permitiram seu surgimento até as consequências econômicas e culturais, é possível entender que o impacto desse período na vida moderna é possível entender o impacto desse período na vida moderna. Tempos Modernos permanece como uma crítica atemporal e uma representação dos desafios da industrialização, nos lembrando de que o progresso material precisa ser equilibrado com o respeito e a dignidade para todos os trabalhadores.